Posso... Ah, tá. Então, não, era só aquela curiosidade que eu te disse. Posso falar? Oi. Muito obrigado pela sua competência. Você foi cortada pela produção, agora pelo Delari. Por quê? Por um motivo especial. Porque nós temos aqui também uma atração. E essa atração, eu vou chamar a atenção de quem está na Panflix, que ele é um brasileiro que foi fuzileiro na guerra do Afeganistão. Ele também é palestrante e formado em Civil Affairs da University US Marines. Ele tem histórias impressionantes e vamos ouvir a opinião de alguém que esteve lá no front. Vamos chamar aqui Alexandre Daniele. Uma salva de palmas para o nosso convidado que fala dos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Bom, muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Um programa que finalmente eu posso falar tudo aquilo que a gente passou na guerra do Afeganistão, né? Boa. Tem alguns outros programas, a gente tem que ser um pouquinho mais jornalístico, mas eu me sinto bem à vontade com vocês. Acompanho o programa de vocês há anos. Inclusive, quando eu estava no Afeganistão, a gente tinha alguma internet lá. Eu estava o Emílio desde lá, né? Desde 2011. Então é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se você soube do Emílio. Soube do Emílio, não? Não estou sabendo. O que aconteceu? Aniversário dele, dá parabéns pra ele que ele está escutando a gente. Uma salva de palmas para faz uma homenagem, né? Não sabe? Ô, Ale, deixa eu falar uma coisa. Eu vi uma entrevista muito bacana sua, né? Contando a tua história. Primeiro que você foi para os Estados Unidos, conseguiu o seu green card, mas você não chegou direto no exército, né? Você ralou pra cacete lá, né? Exatamente. Muita gente me escreve aí nas redes sociais, né, pedindo, eu quero ser militar nos Estados Unidos, como é que eu faço? Eu disse, não é bem simples. Eu vim para cá muito jovem, né, muito nos meus 19 anos, e quando eu peguei meu green card no início dos meus 20 anos, eu casei com uma americana, o meu ex-sogro era fuzileiro naval, veterano de guerra da guerra do Vietnã, e ele me falou, ele disse, olha, se você quiser ter um respeito profundo profissionalmente na comunidade americana, eu me alistaria. Ele me recomendou na época e eu fiquei empolgado. Então, eu procurei os escritórios de recrutadores, tem em todas as cidades americanas, né, e eu não conhecia o US Marines, o fuzileiro naval. Eu passei na Navy, na Army, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, mas eu gostei muito porque eles eram os diplomatas militares, eles são os primeiros a ir para o combate. Então, eu me alistei, foi muito difícil. Eu já digo para todo mundo que tem vontade, é muito difícil entrar, são vários testes, tanto escrito como físico, como teste médico. Você não pode ter ninguém da tua família de primeiro grau que foi para a cadeia no Brasil. É bem restrito e a gente conseguiu entrar. Depois de entrar nos fuzileiros navais, eu fui para o bootcamp, que é o treino básico, que é o treino um dos mais difíceis do mundo, onde a porcentagem de pessoas que se suicidam ou desistem é muito grande. Eu mesmo tive no meu pelotão de recrutas, foram muitos que se suicidaram, foram 4 pessoas e vários desistiram. Então era muita pressão e depois de ir para a guerra eu entendi o porquê da pressão nos treinamentos militares. Ô Ale, a gente vai abordar esse assunto aqui com a mesa, né, que está acontecendo bem factual, óbvio que a gente está acompanhando, as imagens são horrorosas, a gente viu o avião dos Estados Unidos, os caras caindo lá, mas você tocou num assunto que, putz, é muito difícil trabalhar com isso e tem uma parte, um preparo psicológico que você passou, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco do treinamento que o Exército Americano faz para você se tornar, né, parte dele. Pois agora eu vou ter que te corrigir, desculpa aí, não era Exército, é fuzileiro naval. Fuzileiro naval, desculpa. A maior ofensa para um fuzileiro naval é ser chamado de soldado. Eu falei pro Sam, ele falou, fala com o soldado. Eu falei, não, fuzileiro. Mas enfim, fuzileiro. Ele soprou. Porque o exército americano recebe um treinamento de 8 semanas, são 4 semanas a menos, e é muito mais fácil entrar no exército. Então, por isso que todo fuzileiro naval tem esse orgulho de dizer, não sou soldado, é fuzileiro. Não sou do exército. Então, toda a preparação psicológica foi fundamental, né? O pessoal vê, eu falo muito dos filmes, né? Que o Brasil tem muito acesso aos filmes de guerra. O único filme de guerra que eu assisti, eu fiquei chocado, de caramba, é assim mesmo que a gente passa, é o Sniper Americano. Né? Foi o único filme que eu fiquei chocado, assim como ele mostrou a realidade do nosso ponto de vista. Isso. A maioria dos filmes de guerra não tem nada... O joguinho de guerra pode esquecer. Não tem nada a ver com aqueles joguinhos de videogame aí, Call of Duty e tal. O pessoal fala demais. Não pode falar daquela quantidade numa guerra. Senão você entrega a tua posição. Então foi todo um preparo psicológico, treinamento intenso. E pelo contrário do que o pessoal acredita, só vai para a guerra quem quer. Eles pedem quem quer ir para a guerra. E você levanta a mão e você vai para a guerra. E a gente teve toda uma preparação de aprender a cultura do Afeganistão, o idioma. Eu aprendi o pashto,
na época, aprendi a cultura, a questão de que eles são muito fortes, a questão de poesias, questão histórica. Eles lembram fatos de 500 anos atrás. Então, é algo completamente diferente do que a gente vive no dia a dia, que a gente não lembra nem o que comeu ontem, né? Então, ir para o Afeganistão e morar lá e viver com o povo. E eu digo assim, viver com o povo é viver fora de Cabul. Cabul é uma cidade internacional, é a capital. Não dá para ter uma noção de Cabul comparada com o resto do Afeganistão. Alexandre. E até mesmo... Oi. Desculpa, vai lá, termina. Se o senhor quiser... Não, eu ia dizer, às vezes eu fico um pouco indignado que tem pessoas comentando sobre o Afeganistão e nunca moraram lá, nunca aprenderam o idioma e ficam... Eu não sei de onde que eles tiram os dados e os fatos que eles ficam falando por aí, sem ter morado no Afeganistão. É exatamente sobre isso que eu quero conversar com o senhor, que viveu o dia a dia, aquele cotidiano, a rotina, viu, sentiu na pele, né? Que é muito diferente da gente que está aqui noticiando o que a gente vê de muito e muito longe. Para o senhor agora, esse domínio do Talibã no Afeganistão, o que isso representa, o que isso significa para o povo, para quem mora de fato lá? Porque, segundo eles, parece que eles estão tentando se mostrar mais moderado do que foram lá entre 96 e 2001. O senhor acredita que exista moderação por parte do Talibã? E o que vai passar este povo de fato? Porque se a gente vê gente se submetendo a se pendurar em rodas de avião e caindo, se despencando, é porque a situação deve ser terrível, né? A gente não tem ideia. Exatamente. Primeiro, eu tenho 38 anos, não me chama de senhor, que eu me sinto respeito, velho. O senhor é fuzileiro naval. É todo o respeito do mundo. Eu entendo. Então, eu até consigo entender o que o povo afegão está passando agora, porque eles sempre falaram para nós, quando nós fazíamos as missões, eles diziam assim, olha, por favor, não sai daqui que agora a vida está melhor. Quando não era só os Estados Unidos, só para deixar bem claro, é a OTAN. Eu lutei junto com os soldados da Itália, Polônia, França, Inglaterra, e então não foi uma guerra dos Estados Unidos. Deixar bem claro isso que o pessoal às vezes comenta errado. Então eles falavam para nós que o medo deles é enraizado, do Talibã, que ele significa talib é estudante. Ele é um partido político fanático. Então eles têm enraizado o fundamentalismo muçulmano. Quando eu prendi talibãs e eu cuidei dos meus prisioneiros, eu conversava com eles, né? A gente é proibido, como militar, trocar ideias religiosas, porque eles não queriam que ninguém pensasse que os Estados Unidos estava lá, ou a OTAN, para mudar a religião deles, nem a cultura. Mas eles falavam, eu perguntava, né? Por que eles estavam fazendo isso? Por que esse ódio pela população do Ocidente, pelo resto do mundo? E eles falavam para mim que, no conceito deles, ali o Afeganistão era o inferno. E a única passagem para o céu, para o paraíso que o Alá prometeu, era matar um infiel. Infiel somos todos nós. Evangélicos, católicos, muçulmanos, ateus, tudo é considerado infiel. E matando um de nós, eles iam para o céu ganhar 7 virgens. Entendeu? Então, quando você começa a pensar assim, a gente até, poxa, é engraçado, 7 virgens. Não, mas porque para ter uma esposa no Afeganistão, você tem que comprar a esposa. É muito louco. E 99% da população vive na miséria. Então, tu pensa um jovem de 18 anos, hormônio na flor da pele, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem nada. A única condição dele ter dinheiro é ganhar $20 por mês para virar terrorista. Ou $20 por mês para colher ópio, que faz a heroína. Então era bem complicado e eles têm esse medo constante e eles acabam tendo essa lavagem cerebral desde jovem sobre os infiéis. Ô Ale, você tá falando aí, você é um cara que tem essa experiência aí, a gente, tem a oportunidade de ouvir do outro lado, né? Porque a gente aqui fica falando coisa que a gente não viveu. Agora, eu vou pedir até para o nosso querido Magal, se possível, a imagem que chocou todo mundo, que é esse avião americano e as pessoas tentando subir. Você, obviamente, acompanhou. O que de fato aconteceu? Porque a gente vê tanta notícia e você podia ilustrar e falar um pouco, a gente está ilustrando aqui com as imagens, e falar o que rolou lá, porque as pessoas estão tentando fugir, né? Sim, então, eu tenho ainda alguns afegãos que trabalharam com a gente na região de Delaram, Nimroz, Pará, os estados do sul do Afeganistão, e eu tenho contato via Facebook com eles. O que eles me passaram é que todo mundo que recebeu ajuda da OTAN, todo mundo que ajudou a OTAN, praticamente está morto. Então, na minha visão, esse pessoal que vocês estão vendo nas imagens, devem ter pessoas que receberam ajuda do Ocidente, pessoas que ajudaram.
né? A gente ia nas tribos, uma das principais missões nossas era chegar na tribo, que a gente não chama de bairro, não chama de cidade lá, chama de tribo. Chegava e falava com o Malik ou o Malek. O Malik e o Malek é o líder religioso e o líder político. E falava assim, o que nós podemos trazer para a sua tribo que pode ajudar você a ter uma vida melhor, se afastar do Talibã e passar intel para nós, informações. Então, ele era poço artesiano, escola, tinha vários projetos que a gente fazia. Então, essas pessoas, dessas tribos do Afeganistão inteiro que ajudaram a gente ou que receberam ajuda, com certeza vão virar vítima. Se não morrer, vai ser torturado. Então, eu imagino que essas pessoas desesperadas são pessoas que tiveram algum tipo de ajuda ou ajudaram a OTAN.